Olá, esse é o canal Mundo Descomplicado. Eu sou o professor Jax e nós vamos para mais um tema: o crescimento da população mundial. Durante a Idade Média, houve uma taxa muito baixa de crescimento demográfico, justamente porque houve um período de muitas epidemias e guerras. Isso perdurou até meados do século XVIII. Até meados do século XVIII, a população mundial manteve seu baixo crescimento populacional. Com o aprimoramento de técnicas agrícolas, houve um aumento da produção de alimentos. Isso fez com que reduzisse a fome no mundo. Consequentemente, reduzindo a fome, isso gera um aumento da população. Isso já no século XIX. No início do século XX, a população já era de 1,7 bilhão de pessoas. E com o passar do tempo, isso foi só aumentando. Houve um grande pico logo depois lá da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram descobertas vacinas e antibióticos. Isso fez com que houvesse uma diminuição do número de mortalidade de pessoas. E foi a partir daí que a população mundial aumentou cada vez mais depressa. Entre 1960 e 2000, o número de pessoas no mundo mais que dobrou. No começo do século XXI, éramos 6 bilhões de habitantes. Hoje somos 7,75 bilhões de pessoas. Estima-se que até 2050 iremos ultrapassar a marca de 9,7 bilhões de pessoas. Só que esse aumento ele tem uma diferença hoje entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. A taxa de crescimento vegetativo ou natural nos países desenvolvidos é de 0,3%. No Japão, essa taxa chega a ser de menos 0,1% ao ano. Países menos desenvolvidos têm uma taxa de crescimento vegetativo de 1,4%. A estimativa para 2050 é que países menos desenvolvidos terão 85% da população mundial. E aí você me pergunta, como é que você consegue chegar a esses valores? Os geógrafos conseguem chegar a esses valores através das taxas demográficas, que são fórmulas criadas para comparar regiões diferentes. Eu vou explicar agora cada item para a gente poder montar as fórmulas dessas taxas demográficas, para poder chegar nesses resultados. Primeira coisa que a gente precisa saber é a questão da taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela se refere ao número de nascidos vivos por 1.000 habitantes em um ano. E aí você tem uma fórmula para poder chegar no resultado da taxa de natalidade. Você tem que pegar os números de nascidos vivos, dividir ele pelo número de habitantes e multiplicar por 1.000, como vocês podem ver aí a fórmula no vídeo. Temos também a taxa de mortalidade, que se refere ao número de óbitos ou falecimentos por 1.000 habitantes por um ano. Para você chegar na taxa de mortalidade, você tem que dividir o número de falecimentos pelo número de habitantes e multiplicar por 1.000, como vocês podem ver a fórmula aí no vídeo. Temos também a taxa de crescimento vegetativo ou de crescimento natural, que se refere à diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade por determinado período. Ela é expressa geralmente em porcentagem. Então, para a gente saber a taxa de crescimento vegetativo, a gente precisa subtrair a taxa de natalidade junto com a taxa de mortalidade, dividir por 1.000 e multiplicar por 100%. Aí depois a gente tem a taxa de mortalidade infantil, que se refere ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos em uma população em determinado ano. Para a gente saber a taxa de mortalidade infantil, a gente precisa dividir o número de óbitos de menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos no ano, e aí multiplicar por 1.000. Aí temos a taxa de fecundidade, que se refere à relação entre o número de nascidos vivos num período de tempo e
e o número de mulheres em idade fértil, com idade entre 15 e 49 anos. Para a gente saber a taxa de fecundidade, a gente tem que usar a seguinte fórmula: número de nascidos vivos e o período dividido pela população feminina entre 15 e 49 anos, multiplicados por 1.000. E é através desses cálculos que podemos nos referir ao aumento do crescimento populacional em países menos desenvolvidos. E é a esse aumento repentino e muito elevado da população que damos o nome de explosão demográfica. E é com a explosão demográfica que eu encerro mais esse vídeo aqui. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas aí sobre essa questão de taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal e até mais.